Olá, amados, boa tarde, finalzinho de tarde aqui em Itapecerica da Serra. Louvado seja Deus por este momento, pelo privilégio de estarmos novamente compartilhando mais um devocional. Uma boa noite, um bom dia, uma boa madrugada para os que vão acessar em um outro horário. Que no momento, queridos, que vocês acessarem, começarem a ouvir esse devocional, que o Espírito Santo possa falar em cada coração. Que essa palavra possa alcançar, se você está cansado, desanimado, enfraquecido, que essa palavra te traga força, te traga ânimo, te traga renovo. O Senhor está nos falando hoje, o devocional está falando sobre a vida de Caleb. Que Caleb seguiu a Cristo, seguiu e prosseguiu e seguiu, sem desanimar, sem desistir, sem parar, independente de gigante, de situação, de palavras contrárias, independente da idade, independente da força, ele seguiu e continuou seguindo a Deus até alcançar a promessa de Deus para a vida dele. E a nossa palavra-chave de hoje é seguir. E a palavra seguir está no centro da história de Caleb. O que Deus destacou nele não foi apenas sua fé ou coragem, mas o fato de que ele seguiu ao Senhor plenamente. Em Números 14, 24, a Bíblia repete por vários capítulos sobre Caleb, sobre a força, sobre a determinação, sobre a persistência, sobre a resiliência em seguir plenamente ao Senhor. A palavra aqui em Números 14, 24 diz: portanto, perseverou em seguir-me. Em Josué 14, 8 diz: eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Caleb recebeu Hebrom por herança porque perseverou em seguir ao Senhor. Josué 14, 14. A vida de Caleb nos ensina que grandes promessas exigem um coração disposto a seguir. Quando Deus prometeu a terra a Caleb, ele não recebeu imediatamente. Entre o cumprimento, houve deserto, batalha, espera e gigantes, mas Caleb não permitiu que o tempo mudasse sua direção. Ele continuou seguindo. Muitas pessoas começam a seguir cheias de entusiasmo, mas poucas permanecem firmes, queridos. Quando o processo se torna longo, a pessoa para, a pessoa desiste. Quando a dificuldade chega, quando vem as palavras negativas, a pessoa desanima, enfraquece, para, retrocede, não continua seguindo ao Senhor, não continua seguindo as promessas do Senhor. Mas Caleb nos traz esse exemplo. Ele alcançou a promessa, recebeu a vitória pela sua persistência em seguir e prosseguir, seguindo ao Senhor. E ele seguiu quando outros duvidaram, permaneceu quando outros retrocederam. Aos 85 anos, ele ainda carregava a mesma convicção que tinha aos 40. Talvez você esteja vivendo um tempo de espera, um período de espera. E hoje a mensagem da vida de Caleb nos diz: não pare, continue a seguir. Segura a mão de Deus e vai na fé, na perseverança, na convicção, na coragem, na obediência, na lealdade. Caleb tinha uma fé perseverante, uma fidelidade
inabalável. Colheu e permaneceu, seguindo firme e fiel a Deus. Mesmo quando a maioria escolheu o medo e a incredulidade, Caleb permaneceu seguindo firme e fiel a Deus. Os gigantes eram os mesmos para todos, mas a visão de Caleb era diferente. Caleb foi guiado pelo Espírito do Senhor, pelo espírito de ousadia, de intrepidez, de coragem. Ele olhava com os olhos espirituais, não olhava com olhos humanos. Os gigantes, as dificuldades, as circunstâncias eram para todos, mas Caleb enxergava diferente e ele alcançou a vitória por ter uma visão diferenciada, por ter a visão espiritual aberta. A nossa frase do dia de hoje diz que quando o olhar está em Deus, nenhum gigante fica de pé. Caleb nos ensina que quando o olhar está em Deus, os pés continuam a seguir e os gigantes não permanecem de pé. O segredo de Caleb não foi ignorar os gigantes, mas seguir com os olhos fixos em Deus. Quem mantém o olhar em Deus encontra força para seguir e coragem para enfrentar os gigantes. Coragem para enfrentar os gigantes. Quando o olhar está em Deus, seguir deixa de ser um sacrifício e se torna um caminho de vitória. Então, queridos, a palavra-chave de hoje para nós é seguir, é continuar seguindo, é permanecermos firmes, seguindo o rumo em direção à promessa, ao nosso milagre. Como o devocional de anteontem estava dizendo, segura nas mãos de Deus e vai. E a leitura diz assim, Caleb nos ensina algo precioso. Relembrar as promessas de Deus pode nos dar força. Mesmo após 45 anos enfrentando desertos e dificuldades, ele não esqueceu da palavra que o Pai havia liberado sobre a sua vida. Assim como Caleb, você também carrega promessas de Deus. Talvez elas pareçam distantes ou até impossíveis, mas lembre, quem prometeu não é homem para mentir. Quantas vezes permitimos que as circunstâncias falem mais alto do que a promessa? Como Caleb, precisamos decidir não ouvir as vozes contrárias. Não é sobre o que os outros pensam ou dizem, é sobre o que Deus declarou. Ele o criou, o conhece e tem planos maiores que os seus medos e limitações. Caleb também decidiu não focar nas dificuldades. Ele sabia que os gigantes e os muros da terra prometida eram reais, mas a sua confiança estava em Deus, não nas circunstâncias. E foi justamente isso que o motivou a perseverar. A perseverança é um ato de fé. Significa continuar acreditando, mesmo quando tudo ao redor diz ao contrário. Caleb sabia que a promessa não dependia da sua força, mas do Deus que a fez. Ele não apenas esperou, mas caminhou com convicção até o dia em que pôde reivindicar sua herança. Seja qual for a promessa de Deus para você, lembre-se, não importa o tempo ou desafios, quem vai cumprir é Ele. Faça a sua parte com fé e confie no Senhor, porque Ele é fiel para transformar palavras em realidades. E o nosso título de hoje é Se Deus prometeu, vai se cumprir. A frase do dia é: quando o olhar está em Deus, nenhum gigante fica de pé. Quando o nosso olhar está firmado em Cristo, no alvo, que é o Senhor. Nenhum gigante, nenhuma circunstância, nenhuma dificuldade, nenhuma palavra contrária pode abater a nossa fé, pode nos desanimar, nos enfraquecer.
O Senhor é o Deus que nos sustenta, que nos renova, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos carrega quando nós estamos sem forças, né, para caminhar. Se estamos segurando nas mãos dele, ele nos toma pela nossa mão direita e nos diz: eu sou contigo, não temas, eu te sustento, eu te ajudo. Então, queridos, seja qual for a dificuldade, a circunstância, qual for o problema, qual for o impossível que você está passando, o Senhor é contigo, permaneça seguindo uma vitória, um milagre, uma promessa. E vamos orar, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Vamos fazer uma oração, queridos, em nome de Jesus. Pai amado e poderoso. Senhor, hoje nos colocamos diante da Tua presença para declarar que a nossa confiança está em Ti, Senhor. Os homens podem falhar, as circunstâncias podem mudar, os caminhos podem parecer impossíveis, mas a Tua palavra permanece firme para sempre. Senhor, toda a promessa que a seu, Senhor, no Teu coração para a nossa vida, entregamos novamente em Tuas mãos. Não permita, Senhor, que o medo, a dúvida, o cansaço roubem a fé que o Senhor plantou dentro de nós. Fortalece-nos, Senhor, para permanecer de pé, te seguindo, Senhor, e confiando em Ti, no Teu agir. Senhor, repreendemos toda voz contrária, toda oposição, todo gigante que tenta se levantar contra os Teus propósitos, que caiam por terra, Senhor. As barreiras, as fortalezas e tudo aquilo que tenta impedir o cumprimento daquilo que o Senhor determinou. Assim como Caleb, Senhor, não se intimidou diante dos gigantes, dá-nos coragem para avançar, que os desafios não sejam maiores que a nossa fé, que a Tua vontade, Senhor, prevaleça e que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida, Senhor. Dá-nos um coração disposto a Te seguir plenamente, Senhor, independente de qualquer dificuldade, que o nosso coração possa estar, Senhor, disposto a seguir a Ti plenamente, Senhor. Que possamos, Senhor, buscar a Ti em espírito e em verdade. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração, ó Pai, humilde, um coração manso, um coração ensinável, Senhor, um coração quebrantado, um coração disposto a obedecer, a cumprir e a seguir todo o Teu querer, Pai. Nós te pedimos, Senhor, te louvamos por este momento, por esta palavra, que o Senhor possa fortalecer-nos. A cada um, Senhor, dos amados que acompanham os devocionais, fortaleça, Senhor, na caminhada, sustente, encha, Senhor, de vigor, como Caleb, Senhor Deus, foi cheio de vigor, ó Pai. Como ele foi, Senhor Deus, resistente, resiliente, persistente em seguir e alcançar a vitória, Pai, que nós possamos também ser fortes, valentes, corajosos, resilientes, persistentes, determinados, para alcançarmos, Senhor, as vitórias, milagres e promessas do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus te peço. Te louvo e te agradeço, Senhor, por este momento, por essa palavra, por cada amado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Amém, amém. Que o Senhor possa falar melhor em cada coração, né? Que nós possamos ser verdadeiramente cheios do Espírito Santo, dessa força, desse vigor, né? Dessa resiliência. E continuamos seguindo firmes, segurando a mão do Senhor e seguindo em nome de Jesus. Amém, queridos? Beijo no seu coração. Fique com Deus, na paz do Senhor. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.